Bom dia, meu irmão, graça e paz. Tudo bem nessa manhã? Tudo bem com você? Hoje estou eu aqui com o pastor Silvio para nós continuarmos com o nosso assunto sobre disciplinas espirituais. Semana passada falamos sobre meditação e estudo. Hoje a gente continua conversando um pouco sobre... Agora hoje a gente está bem crente, pastor, sobre jejum e oração. E eu começo lendo o texto de Isaías, capítulo 58, para nos orientar nessa manhã, do versículo de 1 a 5, sobre jejum, que diz assim: grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta e anuncie ao povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas, tem prazer em aproximar-se de Deus. Versículo 3, dizendo: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Pastor Silvio, nós começamos nessa manhã com um texto onde o Senhor diz que o povo está jejuando errado. Certo. Deu ruim. Não, mas isso é uma orientação, né? Por isso a gente precisa, no estudo passado nós falamos de estudar a palavra, meditar na palavra. Sim. Porque no caso aí o Senhor fala, não adianta a forma que eles estão jejuando, eles estavam se abstendo dos alimentos e tal, só que as intenções do coração não eram as intenções mais adequadas e voltadas para Deus, né? Sim. E nós temos, né, pastor, também em Romanos, então hoje é para chamar a atenção do pessoal, né? Então, cuidado, como que você está jejuando, né? No texto aqui de Romanos 8, 26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, aqui, falando sobre a oração, Paulo não está dizendo para a comunidade aqui que eles não estão orando, mas ele diz, é conveniente essa oração? A palavra aqui no grego é assim, é uma oração adequada. Adequada com o quê? Com o estudo da palavra e a meditação que nós tivemos. Uhum. Né? Então, como que nós estamos orando e como que nós estamos jejuando? Verdade, orar e jejuar também são coisas que a igreja sabe que tem que fazer. Então, quando a gente começa a caminhar numa fé cristã, a gente ouve muito, principalmente sobre a oração. Uhum. Jejum também faz parte, mas talvez fala-se um pouco menos, mas sempre falamos. Então, para o senhor, quais que são os primeiros grandes erros disso tudo aí? Não, uma das coisas assim, primeiro assim, né, quando vamos falar sobre o jejum, né? Ali em Mateus capítulo 6, o verso 17, Mateus ali diz assim, começa o versículo assim: tu quando jejuares. Não é assim, se você for jejuar, é quando você jejuar. Então ali dá uma ideia de que o jejum ele era uma prática, vamos dizer assim, normal da vida da igreja. Uhum. Mas quando você for jejuar, primeira coisa, fala assim, lave o seu rosto, para não parecer aos homens que você está jejuando, porque é o Pai Celestial, você está fazendo isso para Deus. Uhum. Então, o primeiro objetivo então, do jejum é nós nos conectarmos a Deus. Sim. Para nós aprendermos a ouvir o Senhor. Tem um autor, né, pastor Jonathan, que ele fala assim, quando nós nos alimentamos, nós estamos nutrindo o nosso corpo físico. Sim. Certo? Então, quando eu vou jejuar, então eu deixo de me alimentar, como é uma prática, e aí então o que eu estou colocando? Senhor, eu quero me nutrir de Ti. Aquilo que Jesus falou assim, eu tenho uma outra comida,
E essa comida é fazer a vontade do Pai. Então, quando nós deixamos os alimentos, não é só deixar o alimento. Né? Porque até tem livros populares aí no mercado que é assim, emagreça fazendo jejum. Jejum intermitente, é isso. Então, quer dizer, as pessoas fazem o jejum, mas com outro objetivo. Para nós não é o passar fome, mas é nós nos conectarmos a Deus, nos nutrirmos de Deus naquele momento, da palavra de Deus. Então não é só o que eu deixo de ingerir, mas o que eu estou colocando no lugar. O que eu estou substituindo? Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, naquele momento, eu deixei de me alimentar do pão, mas eu estou me alimentando da palavra, eu estou buscando entender a palavra, ou eu estou usando o jejum como, nesse texto, né, de Isaías, eles estão cobrando Deus. Oh Deus, nós estamos deixando disso, daquilo, o Senhor não está nos ouvindo? Por quê? Porque eles fizeram do jejum um fim em si mesmo. Mas Jesus, no caso Deus, fala assim, mas espera um pouco, vocês estão cuidando dos seus próprios interesses. Então, não é só o cotidiano. Se você está fazendo jejum, você vai trabalhar. Você não pode ligar para o patrão e falar, hoje eu estou de jejum, não vou trabalhar. Meu jejum gospel. O meu jejum e tal. Não pode ser. Você vai continuar trabalhando, enfim. Só que é o seguinte, esse jejum que você está fazendo, para qual finalidade é? Para qual objetivo é? Sim. E aí é o mesmo propósito da oração, né? Porque se a gente não tomar cuidado, a oração se tornará a vã repetição que é instruída a não fazer. E a gente tem uma facilidade em chamar de vã repetição uma oração lida apenas e a gente olha para um determinado púlpito. Não, vocês fazem vãs repetições. A vã repetição é uma prática sem propósito, né? E às vezes a gente está acreditando, eu vou orar, então eu vou ter. Não, a oração também não deve ter fim em si mesmo, né? A oração é um fio condutor para o nosso Senhor. Então a oração é uma busca pelo Senhor. Então a gente começa uma oração, né, talvez falando muito, né, numa prática de oração da vida, a gente começa orando muito, mas vamos caminhando na vida e começamos a descobrir que a oração é muito mais receber do que falar, né? Então é a busca pelo Senhor. Sim, sim. De joelhos, sentado, em pé, não sei, mas é uma busca de se conectar ao Senhor para então receber dele. Então a oração por si só, se ela não tiver o propósito de busca pelo Senhor, é uma oração sem fim, ou melhor, sem propósito, né? Não, com certeza, né? Então, como o senhor colocou, é o seguinte, um fio condutor, né? Então, vamos dizer assim, geralmente é 2 fios, né? Dentro digamos, pode ser um fio meio redondinho ali, mas dentro dele vai ter 2 fios, que vai ser ligado à tomada para que aquele aparelho possa, então, ter a sua função ali estabelecida, enfim, né? Então, esses 2 fios, nós podemos dizer assim que seria a oração e jejum. Né? Mas o grande problema hoje, pastor, que eu vejo, talvez, espero que eu esteja errado, né? Que nós olhamos mais para as cores dos fios. Vamos pôr um fio amarelo e um verde aqui. Vamos pôr um fio rosa, vamos pôr um fio azul, amarelo, enfim. Nós muitas vezes estamos dando muita ênfase aos fios, né, do que a finalidade que os fios têm. Porque não importa se o fio seja 2 fios amarelos ou 2 fios verde e vermelho, o objetivo é que eles sejam ligados e consigam tirar ali, vamos dizer assim, da tomada aquela energia. Então nós vemos assim que muitas vezes, por essas preocupações, nós não conseguimos ter o poder de Deus, não conseguimos ter a graça de Deus, embora, mas eu estou orando, Senhor, mas eu estou jejuando. Aí Isaías fala, mas é de maneira adequada? Paulo fala, você está orando como convém? Então, nós precisamos muitas vezes parar e pensar, e aí vem a meditação, e aí vem a leitura da palavra, né, se realmente naquele momento de oração e jejum, eu estou dando espaço para Deus.
Certo. Pastor, então, como que eu posso, para os meus irmãos e irmãs, que talvez fez uma pergunta que provavelmente seja muito sincera, né? Sim. A pergunta é de, será que eu estou orando e jejuando correto? Como que para o senhor poderíamos, então, analisar para ver se a nossa oração e o nosso jejum tem sido da maneira que Deus quer? Então, eu creio assim, né, pastor Jonathan, aqui a primeira coisa que a gente precisa entender que é assim, tanto a oração quanto o jejum é para nos conectar primeiramente a Deus. Nós temos usado muitas vezes a oração e o jejum para que haja uma mudança de situações. Né? E não necessariamente para estarmos na presença de Deus. Por exemplo, Jesus, ele é o nosso exemplo de uma pessoa que orava e uma pessoa que jejuava. Até ele jejuou 40 dias lá, 40 noites. Eu nunca cheguei lá, né? E talvez nunca chegarei a esses 40 dias, 40 noites. Só que quando ele estava em oração e estava em jejum e numa agonia, ele falou assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, porém não seja feita a minha vontade. Então, a oração adequada e o jejum adequado é aquele que nos leva à vontade de Deus, como a primazia, o primeiro lugar, e não mudando as circunstâncias. Quando eu estava meditando sobre esse assunto, veio assim uma música antiga, é um hino antigo. Checklist, já citamos. Que era assim, eu não sei, acho que o senhor não tinha nascido naquela época, mas é assim, começava o cântico que fala assim: se começarmos a orar, Deus nos atende. Se começarmos a orar, bênçãos teremos. Aí dizia assim, Elias orou, aí repetia lá, orou, e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. E aí repetia várias vezes, né? E aquela música, né? Hoje, analisando assim, né, pastor Jonathan, realmente Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Só que essa oração estava conectada à vontade de Deus. A vontade também para o povo de Deus. Não era só Deus atendeu a oração particular de Elias e nem a oração particular do indivíduo, do CPF. Do Josué ali, né? Mas Deus atendeu a oração de uma maneira que abençoou todo o povo. Hoje, nós muitas vezes oramos para Deus abençoar a minha história, a minha família, as minhas coisas. Então, pastor, a gente percebe que uma das formas para a gente perceber se estamos no propósito de Deus, na oração e na jejum, é o foco que nós temos. Seria isso, né? Sim. E como que eu posso realinhar isso na minha cabeça, ou na minha prática? Então, se eu perceber que eu estou orando tão apenas por circunstâncias, será que é só isso? Tem mais alguma coisa? Ou como que eu vou poder, então, reencaixar isso? Eu estou orando errado, pastor? Como que eu estou aqui precisando de um conselho pastoral? Então, por isso a gente começou, pastor Jonathan, falando do estudo bíblico e da meditação. Então, a importância do estudo bíblico e da meditação na palavra de Deus vai nos dar munição, vamos dizer assim, para que a nossa oração não seja uma oração egoísta, para que a nossa oração e jejum não vise apenas buscar os nossos gostos pessoais. Por exemplo, Tiago diz que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Então eu posso pedir mal. Sim. Eu posso estar pedindo de uma maneira que não é adequada para Deus. Até nós tivemos aí as meditações sobre o Pai Nosso, né? E uma das partes lá que nós falamos sobre a oração
o judeu ele diz assim, Senhor, não atenda, o judeu ele orava dessa forma, dizendo assim, Senhor, não atenda a oração do viajante. É interessante isso. Lutando contra o outro, né? Mas por que, né, mas é interessante isso. Por que não atender a oração do viajante? Então o rabino explica, porque assim, o viajante, o objetivo dele é sair do ponto A ao ponto B, vamos dizer assim, né? Então muitas vezes o viajante, ele orava assim, Senhor, não permita que chova, para que eu possa chegar no meu destino. Só que, vamos dizer assim, de repente, toda a comunidade estava orando para chover naquele lugar, porque fazia talvez lá 30 dias, ou 60 dias, ou 6 meses que não chovia. Uhum. Então eles queriam... Então, quer dizer, os rabinos diziam assim, essa é uma oração egoísta. Senhor, não permita que chova. Mas se precisa de chuva para a colheita, se precisa de chuva para tirar o pó de toda a cidade, então eu estou dizendo, Senhor, eu em primeiro lugar, Sim. os demais... Não, esse é um problema. E pensando na oração, pastor, eu vou aqui ao texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que o apóstolo Paulo fala muito sobre oração, e aqui eu quero colocar os limites da oração, até onde a oração vai. Sim. O texto fala assim, não vivam preocupados coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam, agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Fala assim, não vivam preocupados, né, de coisa alguma, mas lancem a Deus as suas orações, lancem a Deus todas as coisas, né? Eu vivenciei uma prática, pastor, na minha vida, assim, que eu sempre achei que algumas coisas a gente não deveria orar, não era lícito orar. Por exemplo, eu vou orar para o meu cachorrinho que está doente, às vezes a gente fica até com vergonha, fala, Deus, vou orar pelo cachorro, vou orar por algo que quebrou. E a partir de ouvir um testemunho, eu entendi o limite da oração, que é tudo. Deus quer de nós que nós lancemos a Ele todas as coisas. Certo. Se a gente pensar num propósito maior, Deus opera nas coisas. Mas Deus vai operar numa coisa, né? Deus só faz oração. E eu explico assim, a minha experiência foi simples, pastor. Pastoreava uma igreja que tinham 4 ventiladores. Os ventiladores, a igreja sem recurso nenhum. E os ventiladores vira e mexe quebrava. E eu gastava um dinheiro nos ventiladores, tal. E aí, é uma cidade muito quente. Um dia eu olhei para os ventiladores e eu falei, Deus, a Bíblia fala que é para orar por tudo. Aí eu falei, tudo. Eu falei, Deus, eu vou orar por esses ventiladores. Porque eu não aguento mais esse ventilador quebrando, trazendo um ônus financeiro, por conta disso, tirando a minha paz. Enfim, eu falei, pastor, eu falei, Deus, me ajuda. Não sei se por tamanha fé, os ventiladores ficaram 1 ano sem dar problema. E aí eu contei isso para a igreja, né? Nós tínhamos uma irmã que, uma semana depois, na casa dela, teve um problema, deu uma chuva forte e deu um raio lá, alguma coisa assim, e o aparelho, acho que de TV ou de antena, queimou, ou supostamente, na verdade queimou. Só que assim, o marido dessa irmã não era cristão, e esse marido, ele sempre falava, olha, se você vê chuva, tire tudo da tomada. Naquele dia, essa irmã não tirou. E o raio deu e queimou o aparelho. E o problema não era ter queimado apenas, era a dificuldade que teria no casamento, pela fala do marido. Daí essa irmã testemunhou assim para mim, falou, pastor, eu estava com um problema. Mas o senhor comentou lá, ela diz assim, testemunhou que o senhor orou pelos ventiladores. Eu falei, se Deus ouviu a oração, ela falou assim, pastor, Deus faz as coisas, a gente nem acredita que Deus fez. Ela falou assim, voltou a funcionar. Deus opera nas coisas, eu acho que operar pelo bel prazer não, mas nesses casos era um comum.
era uma busca por algo que era além das nossas possibilidades. E eu falo assim, o limite da oração é não ter limite, porque Deus opera em todas as coisas. Se o propósito é como um todo, e eu ter buscado o Senhor, eu creio plenamente que tudo a gente pode orar. E Deus vai fazendo conforme Ele quer e para o melhor de todos. Não, com certeza. Porque assim, a partir do momento, né, pastor, que através da oração e do jejum nós nos conectamos a Deus, nos conectamos à sua vontade, que é soberana, né? Então as coisas vão acontecendo. Todas as coisas, elas vão cooperando para o nosso bem. Elas passam a cooperar porque nós amamos ao Senhor. Amém. É daqueles que amam os seus propósitos, desígnios, e realmente Deus pode operar através da oração nas coisas. Por exemplo, Elias foi alimentado pelo corvo lá. Né? O anjo serviu um pão para ele. Né? Algumas pessoas foram transformadas, curadas, restauradas, né? Através da oração. Mas o que nós temos que entender é assim, não há poder na oração em si. Sim. Mas é a quem nós dirigimos a oração e a quem nós dirigimos os nossos jejuns. Porque oração e jejum não é algo próprio do cristianismo. Todas as religiões que você imaginar, de uma certa forma ou outra, eles têm orações. Sim. Você pode dar o nome que você quiser, mas isso é reza, é prece, tal. É oração. Sim. Tá? Jejum também. Tá? Então, qual que é a diferença de uma oração cristã e de um jejum cristão? É Deus, é a pessoa de Jesus. Por isso, todas as vezes que nós oramos em nome de Jesus. Nós não oramos por nós mesmos, não é no nosso nome. Tá? Então, para que haja uma oração cristã e um jejum cristão, eu tenho que estar ligado a Cristo. Maravilha. Pastor, e pensando no jejum, né, o que a gente tem que ter uma clareza, né? Eu penso que essa é a questão das disciplinas, né? É tudo junto, né? Sim. O jejum também, ele não é só a abstenção de alimentos, né? Ela deve vir junto com outras práticas. Para o senhor, assim, o que deveria ter mais junto com o jejum? Então, a gente tem falado dessas duas questões, né? Juntar a meditação, a palavra com a meditação e oração e jejum. Né? Por quê? Porque assim, nós estamos falando de disciplinas cristãs. As disciplinas seria como as matérias de um ano letivo. Que tem que passar, né? Só que você não pode falar assim. E esse é o grande problema. Né? Então, tem pessoas assim, eu não gosto do português. Eu não gosto do inglês. Mas você tem que estudar português e tem que estudar inglês para que você passe de ano, certo? Então, gostando ou não gostando, porque assim, o grande problema é assim, tem pessoas assim, mas eu não gosto muito de ler. Já deve ter ouvido pessoas assim, mas esse negócio de meditação não é comigo. Não, todas essas práticas têm que estar juntas para quê? Para que você possa passar no final do ano e para que você possa vencer as provas. Porque as provas vêm, não vem? A cada, digamos lá, 2 meses tem prova de tudo. Então, se eu juntar essas disciplinas espirituais, mantendo o foco, então, quando vier a prova, eu vou passar pela provação, eu vou passar pelas tentações, eu vou passar pelas situações adversas. Então, eu tenho que associar. Então, são, vamos dizer assim, disciplinas associadas. Eu não posso escolher só a oração. Porque eu gosto mais da oração. Tem gente que fala assim, eu gosto mais de orar. Sim, mas você tem que ler a Bíblia também. Porque, de repente, a sua oração pode se tornar uma oração que não é condizente com a Bíblia. Por isso a palavra fala assim, tudo que pedirdes de acordo com a vontade do Senhor será atendido. Então eu tenho que, ao ler a Bíblia, meditar, entender essa vontade do Senhor. E aí então as coisas começam a acontecer. Então, o jejum e a oração, elas nos nortearão ao Senhor, elas nos levarão ao Senhor, de maneira que a gente esteja, de fato, recebendo a revelação da parte de Deus e na nossa prática de vida a gente expresse a Deus, né? Sim. Eu creio plenamente que com essas práticas, né, pastor, a gente viverá um ambiente de fé
E aí a gente se torna mais ousado e corajoso, né? No sentido de que o Senhor está em nós. E é isso que o Senhor quer da gente, né? De pessoas ousadas e corajosas, porque tem bebido da fonte, né? Sabe Sim. do que tem vivido. Então, o jejum e a oração é um caminho que não é, melhor, é um caminho que nos leva ao Senhor, e ali a gente desfruta da presença dele, né? Sim, sim. E até assim, né, pastor? A gente precisa, talvez, desaprender algumas coisas, porque é o seguinte, eu tive um pastor que ele usava uma expressão assim, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Né? Então, é assim, na verdade, não é nem muito nem pouca oração. Né? Então, a oração me conecta ao poder. Não é a oração que tem o poder. Então, talvez o que Paulo está falando para a comunidade ali da igreja em Roma é justamente isso, que eles fizeram da oração um fim em si mesmo. Né? Então, por exemplo, Paulo ele teve experiências de oração. Tanto é que ele, ali em Coríntios, né, capítulo 2 Coríntios 12, ele fala assim, eu tive um espinho na carne, eu tive um problema sério. A Bíblia não descreve qual o problema que é. Aí ele fala assim, eu orei 3 vezes ao Senhor. Quando a gente lê na Bíblia essas expressões 3, os números, enfim, é uma intensificação, não significa que foi só 3 vezes. Né? Então, naquele momento, Paulo foi atendido na Não. sua oração? Não. Foi. Ah. Foi. Porque Deus falou com ele, não falou? Sim. Nesse sentido, sim. Então, ele foi atendido na sua oração, porque Deus falou com ele e tal. Só que Deus, atendendo a oração de Paulo, não concedeu aquilo que Paulo queria. Então, ele não foi atendido, brincadeira. Ele foi atendido pela resposta. Pela resposta. Mas qual que foi a resposta do Senhor? Eu não vou tirar o espinho. Mas o que eu vou te dar? Te dá graça, né? Graça. Então, a oração e jejum é isso, né, pastor Jonathan? Bom, eu creio assim, né, irmãos, que muitas vezes as situações não vão mudar. Porque tem situações que não mudam, a gente sabe disso. Né? Mas Deus vai nos dar a graça, se a situação não mudar, se não for tirado o espinho, mesmo com o espinho não nos faltará graça. Por quê? Porque a oração e jejum, e a meditação e o estudo da palavra nos conectou ao poder de Deus. E a gente aprende que oração respondida não é oração positiva aquilo que eu quero, né? Uhum. Esse acho que é um grande problema de acharmos que a resposta de Deus é sempre o positivo. Né? Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Respondi, não, não vou tirar. Sim. Teve resposta, né? Não teve aquilo que ele esperava. E aí a gente tem que descansar, que aí o jejum e a oração nos leva a aprender de que mesmo que a resposta seja negativa, aquilo que eu imagino que seja o melhor, mas quem é que está dando? A resposta não é o Senhor. Uhum. Sendo do Senhor, é o melhor para a nossa vida. Então, louvado seja Deus quando o Senhor nos respondeu com muitos nãos, né? Sim. Eu tenho birra de uma frase de Facebook da vida. É assim, me lembro dos dias que orei pelas coisas que tenho hoje. Misericórdia. Porque imagina se Deus concedesse a nós todas as nossas orações, eu estava morto. Eu estava longe de Deus. Uhum. E obrigado, Senhor, porque me lembro dos dias que orei por coisas que o Senhor não me deu. Sim. E a oração, existe oração, a oração pode ser respondida e eu falo assim, a maioria das vezes ela é um não para a gente. E louvado seja Deus. Não, então é assim, né, pastor Jonathan, eu posso orar pelas situações da minha vida, eu posso orar pela da minha família, orar pela vida da igreja. Esses momentos de intercessão são muito importantes na vida da igreja. Só que nós não podemos fazer disso um fim em si mesmo. Então, nós nunca, por mais orarmos, por mais oração que fizermos, nós não teremos poder. Nós estamos conectados ao poder. Uhum. Tem o Oswald Smith, um pastor que foi ali da Igreja do Povo de Toronto, no Canadá. Ele fala assim, nós temos uma concessão do poder. Deus nos concede o poder. Nós não temos poder por nós mesmos. Né? Então, a oração em si e o jejum em si, todas as religiões, como eu disse, elas têm. A diferença da nossa oração
do nosso jejum é nos conectarmos a Deus, nos voltarmos para Deus, e dessa forma se fará novas todas as coisas. Amém. Amém, pastor. Então Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Nós vamos continuar. Se você tiver alguma pergunta, né, para mim, para o pastor Jonathan, pode nos procurar, falar um pouco mais sobre oração, sobre jejum, sobre meditação, sobre leitura da palavra. Você viu que nós não demos nenhuma fórmula, né, pastor? Sim. De como tem que ser a oração e de como tem que ser o jejum. Mas nós só dissemos que tem que ser adequado. A oração e jejum tem que ser adequado, ou seja, tem que ser para Deus. Deus Amém. abençoe. Amém. Um bom domingo para você. Deus te abençoe e te guarde.